Chamo-me Nicolas Francisco Davan, sou estudante do SCTEM, no curso de Contabilidade e Auditoria. Estou aqui hoje para falar sobre um trabalho na cadeira de Contabilidade Financeira 1, cujo tema do trabalho é documentos comerciais e Incoterms. Introdução. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de explicar o que pude perceber sobre documentos comerciais e dos Incoterms, sendo fundamental para garantir transações eficazes e seguras. Foi tomado em consideração os documentos mais importantes que são os mais usados pelas entidades comerciais em Moçambique. O comércio internacional envolve a troca de bens e serviços entre diferentes países. Para que essas transações ocorram de uma forma organizada e segura, é necessário o uso de documentos comerciais e Incoterms, que ajudam a definir as condições de venda, transporte e entrega de mercadorias. O objetivo geral ou o objetivo central do trabalho é compreender o papel dos documentos, entender o papel dos documentos comerciais e dos Incoterms nas operações de comércio internacional e sua importância nas transações entre o comprador e o vendedor. Já os objetivos específicos são definir o conceito de documentos comerciais, identificar os principais documentos utilizados nas transações comerciais, explicar a função de cada documento no processo de importação e de exportação, definir o conceito dos Incoterms, identificar alguns dos Incoterms mais utilizados no comércio internacional, analisar a importância dos Incoterms na definição de responsabilidade, custos entre o comprador e o vendedor. Documentos comerciais. Documentos comerciais são registros escritos que formalizam e comprovam as transações de uma compra e venda entre empresas ou indivíduos. Eles detalham todos os aspectos de uma operação, como valores, quantidades de imposto, e servem como base legal para os registros contabilísticos, garantindo que as obrigações fiscais e contratuais sejam cumpridas. Classificação de documentos comerciais. Classificação de documentos comerciais. Os documentos comerciais, quanto à sua função, podem ser classificados em documentos de compra e venda, documentos de pagamento e documentos de retificação. Os documentos de compra e venda são utilizados para garantir as operações comerciais entre empresas e clientes. Os documentos de pagamento servem para efetuar ou comprovar o pagamento de uma dívida ou obrigação. E os documentos de retificação são usados para corrigir erros ou ajustar valores que tenham sido registrados em documentos emitidos anteriormente. Os documentos de compra e venda que irei abordar são os seguintes: nota de encomenda, guia de remessa, fatura e venda a dinheiro. Irei começar por falar de nota de encomenda. Nota de encomenda é o documento através do qual o cliente formaliza um pedido de compra ao fornecedor. É o primeiro passo oficial de uma transação comercial após a decisão de compra. Detalha exatamente o que se pretende adquirir, tipo de mercadoria, quantidade, modelo, etc. Fixação de condições. As funcionalidades de um documento de uma nota de encomenda são fixação de contas e autorização. Fixação de contas. Registra os preços acordados, os prazos de entrega e as modalidades de pagamento. Autorização. Serve como uma autorização interna para que o fornecedor prepare a mercadoria e emita a fatura. Aqui temos exemplo de uma nota de encomenda, em que numa nota de encomenda deve constar a data, o nome da empresa, o nome do fornecedor e o nome do cliente, as datas do pagamento, o local de entrega,
as quantidades do que se pretende adquirir, o preço unitário e o valor total. E outro documento é guia de remessa. Guia de remessa é um documento obrigatório que acompanha a mercadoria durante o transporte entre o vendedor e o comprador. Tem a função logística, que serve para detalhar todos os bens que estão sendo enviados e identificar o destino de carga. Tem a finalidade de conferência, que permite ao comprador verificar se os artigos recebidos correspondem aos artigos solicitados. E emissão geralmente é emitida pela empresa que detém os bens ou por um terceiro autorizado pelo remetente. Elementos obrigatórios. Numa guia de remessa ou guia de transporte, deve constar lá a data de emissão, a validade, a designação dos bens que estamos a falar, da descrição dos bens e a sua assinatura. Cá, do nosso lado direito, temos como ver, temos um exemplo de uma guia de remessa em que se coloca a designação, os impostos e o total líquido. E também faz um resumo de transporte para saber onde é que se leva o produto e onde é que se pretende entregar. Outro documento que irei abordar aqui é a fatura. A fatura é um documento de emissão obrigatória que comprova a transação comercial de venda de bens ou de prestação de serviços. Tem como finalidade. Finalidade do documento é registrar a transação comercial e é fundamental para a cobrança e o controle fiscal. Obrigatoriedade. Deve ser emitida sempre que se vende um produto ou se presta um serviço sujeito a IVA, mesmo que o cliente não solicite. Em outras palavras, o cliente não é obrigado a solicitar a fatura ou a solicitar a inclusão do IVA. Isto é de caráter obrigatório, já que serve para a empresa possa anotar lá nos registros contabilísticos. E é obrigatório colocar o valor de IVA é necessário colocar o valor de IVA. Venda a dinheiro. A venda a dinheiro é um documento comercial utilizado quando a mercadoria é vendida e paga imediatamente. Ou seja, o cliente paga no mesmo instante da compra. Esse documento serve para comprovar a venda e o pagamento ao mesmo tempo, substituindo normalmente a fatura e os recibos separados. A finalidade do documento neste caso. Comprovar a transação comercial entre o vendedor e o cliente. Registrar o pagamento imediato da mercadoria ou serviço. Tem como é sempre obrigatória que a venda é feita com pagamento imediato para garantir a prova legal da operação. E a venda a dinheiro ajuda a evitar conflitos entre o cliente com o cliente e facilita a declaração de impostos como IVA ou imposto sobre rendimento. Cá ao lado temos exemplo de uma venda a dinheiro em que se coloca os bens que o cliente solicitou, coloca-se o IVA e coloca-se o total. Agora irei falar de documentos de pagamento. Os documentos de pagamento que irei cá falar são recibo, cheque pré-datado, letra, fatura, recibo. Recibo tem como finalidade comprovar que um pagamento foi efetuado e recebido. Ele serve como prova legal de que uma dívida ou compra já foi paga. Cá temos exemplo do recibo. O recibo nos é dado a partir do momento em que nós efetuamos um pagamento, quer seja para diminuir a dívida ou para a compra de um bem. Em que neste recibo coloca-se lá quem está a cobrar, quem está a receber, o valor dos bens ou dos serviços e o total, incluindo o IVA,
que é de caráter obrigatório. O cheque. O cheque é um documento comercial usado para efetuar pagamentos através do banco. Por meio dele, o titular da conta ordena ao banco que pague um determinado valor a outra pessoa. Em outras palavras, quando nós, temos um valor, queremos passar o mesmo valor para outra pessoa, este valor não seja montante, não seja físico, nós podemos fazer um cheque. Assinamos um cheque em que, neste cheque, informamos ao banco que nós queremos passar uma certa quantia a um terceiro. Cá está um cheque, em que no cheque conta o local de emissão, ano, mês, dia. Coloca a ordem de assinatura da pessoa que passa o cheque e a quantia por escrito da pessoa que passa o cheque. É assim que é feito um cheque. É assim que é um cheque. Cheque pré-datado. O cheque pré-datado é um cheque emitido com a compra futura, emitido com uma data futura, indicando que o pagamento só deve ser efetuado na data indicada. A principal finalidade do cheque pré-datado é permitir o pagamento seja realizado numa data futura. Esse cheque, por exemplo, podemos olhar o cheque. Nós estamos em 2026 já. Podemos, por exemplo, fazer um cheque a afirmar que o cheque só pode ser levantado a partir do próximo mês. Isto é, durante este mês o cheque não poderá ser usado, porque o cheque já tem uma data para se usar. Letra. A letra é um documento comercial ou título de crédito, através do qual a pessoa ordena a outra que pague uma determinada quantia de dinheiro a uma terceira pessoa numa data futura. Ela é usada principalmente para formalizar dívidas e facilitar facilitar pagamentos a prazo nas transações comerciais. A letra, em outras palavras, a letra é passar a dívida para terceiro. Se eu devo ao mestre e eu faço uma letra a dizer que irei pagar o mestre, eu posso transferir essa dívida para outra pessoa. Fatura recibo. A fatura recibo é um documento comercial que reúne numa única peça a fatura e o recibo, não muito diferente de fatura à venda. E por fim, no que tange a documentos comerciais nacionais, irei falar dos documentos de retificação. Documentos de retificação são documentos comerciais utilizados para corrigir erros ou alterar valores registrados em documentos anteriores, como, por exemplo, um valor que não foi devidamente colocado numa fatura. Eles são usados quando há diferença de preço ou devolução de mercadorias, ou mesmo por erro de cálculos. Exemplos de documentos de retificação: temos a nota de débito e a nota de crédito. A nota do débito. Nota de débito é o documento de retificação utilizado para aumentar o valor de uma dívida ou uma fatura já emitida. Ela é emitida quando é necessário corrigir um valor que foi cobrado a menos ou acrescentar despesa, como juros, transporte ou outros encargos. Por exemplo, numa situação em que se calculou o valor sem o valor de transporte, faz uma nota de débito a dizer que o valor vai aumentar pelos motivos de que, a partir de agora, o valor inclui o transporte. Temos cá o exemplo de uma nota de débito em que se coloca os dados do cliente, os detalhes sobre a nota de débito e coloca-se a observação a dizer o porquê desta nota estar a ser feita. E também temos a nota de crédito, que, diferente da nota de débito, na nota de crédito usa-se para diminuir ou anular o valor de uma fatura já emitida. Ela é emitida quando ocorre um erro de valor, devolução de mercadorias ou concessão de
descontos ao cliente. Num caso em que se desconta um valor ao cliente, num caso em que um produto custa 6.000 e a partir de agora irá custar 5.000 ao cliente, faz-se uma nota de crédito a informar que já não existe uma discrepância entre os valores e vai a contabilidade para os registros financeiros. Importância de documentos comerciais. Os documentos comerciais são importantes porque comprovam, registram e organizam operações comerciais de uma empresa, além de terem um valor legal. Incoterms 2020. Conceito. Os Incoterms, International Commercial Terms, são regras internacionais publicadas pela International Chamber of Commerce, que definem a responsabilidade do comprador e do vendedor no comércio internacional, especialmente em relação a custos, riscos, transporte e seguro das mercadorias. O objetivo dos Incoterms são: os Incoterms servem para definir quem paga os custos de transporte, determinar quando o risco passa do vendedor para o comprador, padronizar as regras do comércio internacional e evitar conflito entre ambas partes. Os Incoterms que serão abordados aqui estão divididos. Os Incoterms para qualquer tipo de transporte são o ex-works, free carriers, carriage paid, carriage and issue paid to, delivered at place, delivered goods paid. E para transportes marítimos, que é muito usado, são o free allowed ship, free on board, cost and freight, cost, issue and freight. Ex-works, na origem. O vendedor, neste tipo de... Quando usa esse serviço, o vendedor tem a responsabilidade mínima. Apenas disponibiliza a mercadoria na sua fábrica ou armazém. O comprador assume todos os riscos, desde a retirada da mercadoria até o transporte. É usada quando o comprador quer total controle. Free carrier, livre do transportador. O vendedor, neste tipo, o vendedor entrega a mercadoria ao transportador, indicando ao transportador indicado pelo comprador no local combinado. O comprador assume riscos a partir do momento em que sua mercadoria é entregue ao transportador. É usada no transporte multimodal e é muito flexível. Já o carriage paid to, o transporte pago até, o vendedor paga o frete ou paga o transporte até o destino combinado, mas o risco passa para o comprador ao entregar a mercadoria ao transportador principal, que é normalmente sugerido pelo comprador. Usa-se quando o vendedor organiza o transporte, mas o comprador assume os riscos durante o trajeto. Já o CIP, ou Carriageman and Insure Paid To, que em português seria transporte seguro pagos até, é igual ao CTP, ao CPT, mas o vendedor contrata seguro obrigatório para a mercadoria até ao teu destino. Usa-se para o transporte multimodal com maior segurança para o comprador, já que, quando há seguros, diminui-se os riscos. Já o delivered place, ou entregue no local, acontece quando o vendedor entrega a mercadoria no local combinado, pronta para descarregar, assumindo os custos e riscos até lá. O comprador realiza o descarregamento e trata dos impostos e tributos. Usa-se quando o vendedor quer entregar a mercadoria no país do comprador. Neste tipo de casos, o vendedor assume a maioria dos riscos.
DPU, Delivered Place Unloaded, entregue no local descarregado. O vendedor entrega a mercadoria já descarregada no local combinado, assumindo todos os riscos e custos. Este tipo de modelo substitui o antigo Delivered at Terminal, que seria descarregar na terminal, portos e etc. Usa-se no transporte multimodal com a entrega e descarregamento garantidos pelo vendedor. DDP, Delivered Duty Paid, entregue com direitos pagos. O vendedor assume todas as responsabilidades, incluindo transporte, seguro, impostos e desembaraço aduaneiro no destino. O comprador apenas recebe a mercadoria. Usa-se quando se quer oferecer total comodidade ao comprador. Quando o comprador simplesmente leva seu produto, não trata de nada. Free along ship, livre ao lado do navio. Acontece quando o vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio no porto de embarque. O comprador assume custos e riscos a partir deste momento. Usa-se no transporte marítimo ou fluvial, o que é mais usado hoje em dia. Já o FOB, Free on Board, livre a bordo, acontece quando o vendedor entrega a mercadoria a bordo do navio. O comprador assume os riscos a partir do momento em que a mercadoria cruza a morada do navio. Usa-se nas exportações marítimas também. Já o Cost and Freight, ou custo de frete, acontece quando o vendedor paga frete até o porto de destino, mas o risco passa para o comprador ao colocar a mercadoria a bordo do navio. Seguro fica a cargo do comprador, isto é, quem é responsável pelo seguro é o comprador. Usa-se no transporte marítimo. Já o CIF, que é o mais utilizado hoje em dia, ou foi o mais utilizado por anos por empresas em Moçambique, que é Cost, Insure and Freight, custo, seguro e frete. Igual ao CFR, mas o vendedor também contrata seguro até o porto de destino. Usa-se no transporte marítimo quando o comprador quer segurança adicional com o seguro já incluso. Importância dos Incoterms no comércio internacional. Os Incoterms são importantes por vários motivos, entre um deles definir responsabilidades claras, determinam quem paga cada custo, transporte, seguro e imposto, e quem assume os riscos durante o transporte. Padronizam contratos, tornam os contratos comerciais mais claros e universais, seguindo normas internacionalmente, valorizam a negociação. Permitem ao vendedor e ao comprador escolher o Incoterm que melhor se adapta às necessidades de cada operação. Reduzem conflitos e disputas. Como responsabilidade e custos estão previamente acordados, diminuem litígios e litígios legais. De uma forma geral, os Incoterms são muito importantes porque são neles em que cada um sabe qual é a sua função durante o transporte da mercadoria. Obrigado pelo tempo dispensado para ouvir o que eu pude perceber sobre a aula. E até o próximo trabalho. Que Deus continue conosco, hoje e sempre. Amém.